Muito bem, cá estamos aqui no comecinho de janeiro ainda, um ano novo começando. E, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, temos a possibilidade de estar aqui estudando, né? Eu, pessoalmente, tenho muito afeto pela Escola Bíblica Dominical, e eu não poderia começar sem dar aqui um rápido testemunho sobre o que a Escola Bíblica Dominical tem feito na minha vida. Eu estou há pelo menos desde que eu me converti por volta dos 17, 18 anos, aos 20 mais ou menos eu comecei a dar aula no EBD, já estou indo para 40, graças a Deus, metade da vida servindo ao Senhor na Escola Bíblica. E é interessante, irmãos, me preocupa ao mesmo tempo, o como nós vemos aí várias igrejas que simplesmente não precisa necessariamente chamar Escola Bíblica Dominical, mas não tem aí um momento de estudo, né? Eu penso assim, com todo respeito ao culto, com todo respeito a todas as atividades, mas se alguém chegasse para mim e falasse, olha, você só vai poder participar de um evento durante a semana, eu iria na Escola Bíblica Dominical. Porque o louvor, ele é importante, nós podemos louvar o Senhor através das nossas vidas, é tudo muito importante, mas aprender e estudar a Palavra de Deus eu considero como essencial. Muita gente tem perecido nesse mundo aí por falta de conhecimento muitas vezes, tá certo? E eu lembro quando eu comecei, né, ir na igreja, como eu comentei um testemunho muito rápido aqui, por volta aí dos 19 anos, eu era aquilo que nós conhecemos como o famoso bicho do mato. Sabe o que é o bicho do mato? É aquele menininho assim que olha para baixo, alguém conversa com você, você fica com a cara virada para baixo, assim, vergonhoso, tímido. Não que hoje eu seja assim totalmente extrovertido, mas o que mudou na minha vida desde então? Esse menininho tímido, ele começa a frequentar a igreja, e em dado momento aí, com 2 anos e pouco de igreja, eu fui desafiado a dar aula. Ó, Carlos, você pode apresentar isso para mim? Eu jamais, falar em público, não consigo nem falar para 2, 3 pessoas, imagina falar em público. E eu lembro até hoje que aquele desafio mudou minha vida, irmãos. Aquele desafio mudou a minha vida. Porque você acaba descobrindo coisas que você nem imaginava. Por exemplo, às vezes eu não sou adepto, tá, da teologia da prosperidade, que fique bem claro, eu não sou adepto da teologia da prosperidade, eu acho isso uma grande heresia, um grande pecado você pregar isso, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que Deus é o Senhor do ouro e da prata e é o Senhor que nos capacita. E, curiosamente, a partir do momento que eu comecei a me envolver mais e mais com a igreja, no meu trabalho aí, sempre trabalhei na área eletroeletrônica, com máquinas, e uma das coisas curiosas é que eu trabalhava com máquina, e máquina não conversa, né? Super fácil trabalhar com máquina. Máquina não discute, máquina não discorda de você, você vai lá e você conserta. Às vezes tem alguns problemas meio fora do padrão, mas a máquina ela não costuma trazer muitos problemas além daqueles que o manual já fornece. E aí, de repente, quando eu me vi desafiado a dar aula, falei, puxa, que coisa, né? Aí nessa empresa que eu trabalho apareceu uma oportunidade para ser instrutor de treinamento. Só que a princípio era uma vaga para engenheiro. Falei, eu não sou engenheiro, eu sou técnico, né? Mas enfim, me inscrevi mesmo assim, fiz o teste e a chefe chegou até mim e falou, nossa, eu gostei muito da maneira como você se apresenta, como você se expressa. Está contratado, é um upgrade profissional. Falei, puxa, que legal. E eu percebo como as coisas andam junto, o nosso desenvolvimento espiritual, o nosso desenvolvimento muitas vezes no trabalho, nas relações. Então, como a Escola Bíblica Dominical fez a diferença na minha vida. E aí, nesses últimos 15 anos, como instrutor, minha vida foi viajar pelo mundo, literalmente, né? Eu não falo isso simplesmente para engrandecimento, até porque se eu tivesse dinheiro eu não ia, né? A empresa que pagava. Mas foi viajar, conhecer o mundo, culturas, claro, entregando cursos técnicos, mas a bagagem de aprendizado que a gente traz é quase que um trabalho missionário. E é muito bom, graças a Deus. E aí, nesse último ano, né, depois dos desafios que eu já contei aqui, nos últimos 4 anos que a minha esposa ficou doente, do último ano para cá eu fui relocado para um departamento interno e agora eu estou no famoso home office. Que delícia, muito bom esse tal do home office. Eu posso levar os filhos na escola, é muito bom, tá? Então, quem puder, quem tem essa chance em algum momento, fica. Então, só quis dar esse rápido testemunho para mostrar a importância que a escola bíblica tem na minha vida e como é gostoso esse momento de dar aula. E eu fico muito feliz de ver aqui na igreja que é uma escola bíblica contínua, né? Já tive
pipocando em algumas várias aulas aí, acho que com o Dirceu, com várias outras pessoas, muito legal. Fiquei feliz também de ver jovens aqui atuando. Esqueci o nome do rapaz aqui, é Leandro, né? Leandro, seu nome, né? Assisti uma aula do Leandro, um jovem empolgado, gosta de dar aula. Fiquei muito feliz, parabéns. E aí, é muito legal participar e ver que as pessoas gostam desse assunto. Bom, enfim, esse testemunho aqui não foi para fugir do tema, porque eu sei que idolatria é um assunto pesadíssimo, mas vamos lá para aquilo que nos interessa na manhã de hoje. Então, você que está nos acompanhando de casa aí também, como o pastor Rubens comentou, aproveita e compartilha esse vídeo aí com seus amigos, com seus conhecidos, tá bom? As múltiplas faces da idolatria é o tema da nossa lição de hoje. A nossa agenda está dividida em 4 partes. Fugir do padrão batista hoje de 3 pontos, tá, pastor? Em 4 partes: idolatria no Antigo Testamento, no Novo Testamento, as latrias da atualidade e algumas considerações e aplicações ao final. Só por curiosidade, irmãos, eu andei pesquisando o termo idolatria, vou fazer a primeira enquete aqui. Qual é o livro do Antigo Testamento que mais cita a palavra ou ídolo, ou idolatria, ou coisa do gênero? Vamos fazer a primeira enquete aqui. Alguém sugere? Alto que eu não tenho microfone aí. Vou dar uma dica. É um profeta. Quase. Isaías fala bastante, mas não é Isaías. Também não é Jeremias. Vou dar uma dica. Ele estava no cativeiro babilônico. Agora tá fácil, hein? Começa com E e termina com Ezequiel. Ezequiel é o profeta que mais falou sobre idolatria. Curiosamente, no período do profeta Ezequiel é que aconteceu justamente o cativeiro babilônico. Por causa do quê? Da idolatria do povo de Israel. Então olha só como o assunto é sério, né? Uma outra curiosidade, vamos falar sobre o Novo Testamento. Vamos ver, qual que é o livro do Novo Testamento que mais comenta sobre idolatria? Que mais tem essas palavras correlatas aí? Vou dar uma dica, foi Paulo que escreveu. Não. Outra dica, futebol. 1 Coríntios, certo? Que dica estúpida, futebol, né? Que nada a ver. Mas enfim, 1 Coríntios foi o livro que mais comentou acerca de idolatria. Para vocês imaginar aquilo que Paulo passava ali com os coríntios, que tinha aí um verdadeiro panteão de deuses aí, nessa proximidade aí com os deuses gregos, tá legal? Só por curiosidade. Muito bem, vamos então ao Antigo Testamento. Idolatria no Antigo Testamento. Algo curioso, irmãos, quando a gente fala de idolatria do Antigo Testamento, é que muitas vezes, hoje nós temos, claro, a ideia de que há um Deus, né, e outros povos têm muitos deuses, mas o que a gente não sabia é que os outros povos, muitas vezes, acreditavam que existia um Deus em Israel também. Por mais que seja interessante, peraí, mas eles não acreditavam nos deuses deles? Não, eles acreditavam nos deuses e achavam que Israel também tinha o seu próprio Deus. É muito comum essa ideia do Deus tribal do Antigo Testamento. O que é o Deus tribal? Está aqui a tribo de Ruben, ó, ficou engraçado. A tribo de Ruben tem aqui, sei lá, juntou, tem o seu Deus. A tribo lá a minha família está em peso aqui. Caso não viesse ninguém assistir a aula, pelo menos tinha minha família ali. A tribo dos franciscons, francisdrino, igual a gente brinca, né? Franciscão alexandrino. Tem o seu Deus. Não que eles não acreditem no Deus do Ruben. Eles só acham que o Deus deles é melhor. Era isso que acontecia no Antigo Testamento. Só que a mensagem de Deus sempre foi: não há outro Deus além de mim. Não que o meu Deus é mais forte do que o seu Deus, mas não há outro Deus além de mim. Só que muitas vezes o próprio Israel achava que, tá vendo, meu Deus é mais forte do que o seu. O que é o outro Deus? Depois nós vamos falar algumas ironias aqui, e aí sim que Isaías tem um texto bem legal a respeito disso. Então, só para deixar claro, irmãos, era complicado a questão da idolatria. Primeiro porque, quem falou para esse povo que existe um Deus? Quem falou que há um Deus? Tudo bem que eles estão crendo de maneira errada. Bom, eu creio, sei lá, eu creio que o sol é Deus. Ou eu creio que essa garrafinha de água aqui, de aço inox, é um Deus, que acontece muito. Quem falou que existe um Deus? O que a gente não pode nunca ignorar, irmãos, é que, isso aí Paulo trabalha muito bem no livro de Romanos, há dentro de cada um uma consciência natural de que algo superior existe.
Isso é um argumento até arqueológico. Não existe um povo sequer da antiguidade que não tenha qualquer resquício de algum tipo de adoração. Não é curioso, no mínimo? Quem falou para eles que existe algo superior? A nossa própria mente. Ela já foi programada para falar, há um Deus e você está separado dele. Olha que coisa interessante. Então, o serviço de evangelizar não é chegando, tacando fogo em tudo que o camarada acredita e regurgitando toda a sua doutrina em cima dele. Não funciona dessa forma. A gente vai ver isso um pouco mais no Novo Testamento. Então, só para os irmãos entenderem como é difícil a questão da idolatria, tá? Bom, no Antigo Testamento, então, é óbvio que o assunto idolatria ele é muito extenso, tá? Não dá para esgotar o tema aqui. Mas eu trouxe alguns textos curiosos, tá bom? Vamos ao primeiro. Esse é o texto de Gênesis 31, 19. E nos diz assim o texto. É um texto bastante conhecido. Enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou de seus pais os ídolos dos clãs. Gênesis 31, 19. Tá? Ídolos dos clãs, o que é isso? A palavra utilizada aqui, eu coloquei uma ilustração, aquele momento que eles estão ali buscando as cargas, tentando achar o ídolo roubado, e Raquel realmente tinha participado. Talvez a foto não dê para ver muito bem, mas era como umas pequenas estatuazinhas assim desse tamanho, que eram chamados deuses familiares, ou deuses da casa. Você tinha esse deus na sua casa, que trazia uma espécie de proteção. Então isso não foi inventado por Israel, isso foi inventado por povos antigos, até mais antigos que o próprio organização de Israel, mais antigos que Abraão. Aí, tá bom? Então só por curiosidade, tá? Todas as palavras que existem para ídolos, essa especificamente, para quem gosta de pesquisar aí no hebraico, tá, o dicionário mais comum é o Strong, eu coloquei a referência também, tá, o 8655 é o Strong para essa palavra, traduzida como terafim. Então os terafins, tem muita literatura a respeito disso, tá? Depois eu compartilho. Mas os terafins eram esses deuses familiares que acompanhavam as famílias. Ou seja, Raquel tinha lá o deus dela, tinha o deus Yahvé, o Elohim, mas ao mesmo tempo também tinha o serafim. Olha o sincretismo religioso, olha a mistura religiosa. Eu acreditava no Deus de Israel, mas eu também tinha o meu deusinho da família. Vai pensando nas ilustrações que você tem para hoje, né? Eu acredito no Deus da Bíblia, mas eu também acredito nesse tipo de horóscopo aqui que eu acho que é interessante, mas eu acredito nesse Deus aqui que parece legal. Então, olha só a problemática que trouxe aí para Israel. Bom, lembrando que o hebraico ele é até riquíssimo, a quantidade de palavras para ídolo é imensa. Eu nem vou falar todas aqui, até porque só uma pesquisa rápida eu já achei pelo menos uma meia dúzia. Tá? Lembrando aqui que essa palavra especificamente se traduz como serafim, mas a gente traduziu como ídolo. Tá legal? Continuando aqui, algumas outras citações aqui. Tá? Um outro texto bem interessante. Êxodo 20, versículo 4. Esse é um clássico, ainda dos mandamentos. Não fará para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu ou nas águas debaixo da terra. Êxodo 24. Esse é um texto muito conhecido, faz parte aí dos mandamentos. Esse é um texto onde Deus proíbe fazer qualquer tipo de imagem. Cuidado com a teologia de recorte, tá? Porque se eu pegar só esse texto, falar, poxa, então quer dizer que se eu tiver uma obra de arte, eu não posso fazer, por exemplo, uma estátua de um boi, eu não posso fazer uma estátua de qualquer coisa? Pode. A grande questão aqui é fazer esse ídolo e nos versículos seguintes, se vocês quiserem ler depois, prestar-lhe culto, prestar-lhe adoração. Então, a grande questão são aquilo que você faz com a imagem que você cria, tá ok? Curiosamente, essa palavra aqui já é muito mais conhecida. Essa palavra aqui, não sei se dá para ler daí, Peshel, palavra 6459. Essa palavra, se fosse traduzir ao pé da letra, é como se fosse um ídolo. Como que é o nome do trabalho que você faz na madeira, quando você vai esculpido, né? Não sei se é essa a palavra correta, mas é um ídolo moldado, formado, certo? Que talvez seja o mais comum. E o curioso é que, só
Os irmãos, não sei se dá para ver muito bem essa foto que eu coloquei, acho que ficou um pouco escura, mas tem um bezerrinho de ouro ali olhando para lá, né? Então já sabem que texto é esse. Esse texto, ele mostra como é complicado você ter outros deuses. Olha só, nessa figura que eu coloquei aqui, não é desse texto especificamente, mas é uma ocorrência muito famosa do bezerro de ouro. Okay? Então, essa palavra que usa aqui para o bezerro de ouro é essa mesma palavra Pecel. Por quê? É um ídolo fabricado, formado de alguma forma. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa história do bezerro de ouro, eu me surpreendi, porque imagina você, adolescente, ali lendo a Bíblia, e eu estou lá lendo a história. Oh, que legal, né? Deus tirou o povo do Egito, o povo está lá caminhando, de repente Moisés sobe no monte, começa a demorar, o povo começa a botar pressão em cima de Arão. Arão, cadê Moisés? Morreu. Qual que foi a grande ideia? Vamos juntar o ouro de todo mundo aqui, fazer um bezerro de ouro, e esse é o nosso Deus. Eu gostaria de ler, esse texto eu não coloquei aqui, tá? Eu vou ler da própria Bíblia. Se você quiser abrir, um versículo só dessa ocorrência, é o texto de Êxodo. Abre lá sua Bíblia no livro de Êxodo. Eu não coloquei esse texto aqui para não ficar muito extenso, eu coloquei só a referência, tá? Êxodo 32, versículo 4. Êxodo 32, versículo 4. Olha só, aqui já dando a continuidade dessa história. Diz assim o texto. Estou lendo aqui na tradução NVI, tá? Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram você do Egito. Pensa na gravidade disso que aconteceu. Não basta só ter modelado um bezerro, mas ao mesmo tempo disse: olha só, Israel, é esse bezerro que tirou vocês do Egito. Pensa na gravidade do assunto, né? Talvez hoje fica difícil a gente, como nós estamos cada vez mais tecnológicos, cada vez mais inteligentes, entre aspas, falar: eu vi que foi Moisés que tirou, como é que eu vou acreditar que foi um bezerro? E aí vem aquela velha frase que os cristãos gostam muito, né? O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu da cabeça do povo. Eu já ouvi muitas vezes essa frase e faz muito sentido. Por quê? Imagina só a história de Israel. Eles foram o primeiro povo, em teoria, a começar essa ideia do monoteísmo. Quando a gente lê a história, assim, muito rápido, o livro de Gênesis, ele é um período muito longo de história para pouco texto. Às vezes a gente tem a ideia assim, bom, em um mês o povo lá com Abraão, no mês seguinte eles foram para o Egito, no outro mês eles saíram do Egito, parece que a coisa é muito rápida. A gente está falando aqui de gerações. Então pensa, esse povo que Deus estava tratando aqui, saindo do Egito, eles nasceram no Egito. Todos eles nasceram no Egito. A geração que tinha vindo lá de Jacó estava morta já. Então, olha como a dificuldade de se passar o assunto de geração em geração, principalmente a respeito de Deus, e aí você se dá de cara com um povo que já tinha idolatria no sangue. Eles já foram criados com todo esse panteão de divindades egípcias. Então é complicadíssima essa história. Às vezes a gente fala, é fácil, né, esse tipo de coisa, mas talvez nós, no lugar do povo de Israel, talvez a gente estaria ali adorando o bezerro também. A gente tem a tendência de sempre colocar o defeito naquilo que a gente lê. Olha só, está errado esse camarada aqui, eu sou o cara certo, eu sou bonzinho porque eu adoro Deus. Mas, só para mostrar que esse texto do Egito, ele é muito complicado. E, curiosamente, eu citei aqui outras duas referências, que o assunto bezerro de ouro não se encerra por aqui. Olha só, se vocês, é claro, eu não vou ler o texto todo aqui, mas se vocês verem a continuidade do texto, vocês vão ver que houve uma grande punição pelo fato deles terem feito esse bezerro de ouro. E esse texto é citado em outros textos também, olha só. 1 Reis 12, 28. 1 Reis 12, 28. 1 Reis 12, 28. Historicamente, irmãos, nós estamos falando de um período muito tempo depois. O povo veio do Egito,
O povo formou ali as suas primeiras tribos, né, com Moisés, depois com Josué, depois veio o período dos juízes, depois veio o período dos reis. Aí vem Davi, aí vem Salomão, e Salomão tem um filho chamado... Quase. Como é o nome do filho de Salomão que virou rei? Escola Bíblica Dominical, hein, povo? Roboão. Só que, nessa época, o reino foi dividido. Roboão ficou com o reino do sul, e quem ficou com o nome do reino do norte foi um nome parecido com Roboão. Jeroboão, ok? Então dividiu esse reino. E olha só qual que era o problema. O povo do reino do sul continuou mais ou menos dentro daquilo que era a vontade de Deus, adorando Deus. E o povo do norte, que queria adorar Deus, tinha que vir para o sul para adorar Deus. E olha só a ousadia desse camarada chamado Jeroboão. Alguém achou aí? 1 Reis 12, versículo 28. Eu vou ler aqui para os irmãos. Jeroboão pensou: o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se esse povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor novamente, dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e voltar para o rei Roboão. Eu vou continuar, eu esqueci de colocar a próxima referência, mas ele segue, ó. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Olha só a ousadia de Jeroboão. Falou: eu não quero que o povo vá adorar a Deus, eu vou fazer um bezerro para vocês ficam por aqui mesmo. Aí tinha conotações tanto teológicas quanto políticas, né? Porque se o povo de um reino vai para outro reino adorar, a preocupação de Jeroboão é que eles voltassem a ser um reino só. E aí a gente viu essa história toda. E por último, irmãos, não menos importante, olha só como foi interessante o bezerro de ouro. É o discurso de Atos 7:41. Vamos lá de novo. Mais avante da história ainda, já no Novo Testamento. Atos 7, versículo 41, perdão, falei 48, né? Atos 7, 41. Tá? Só lembrando, isso aqui tudo é parte de um dos discursos mais emocionantes do Novo Testamento. É um discurso que Estevão dá pouco antes de ser apedrejado e morto. E aí Estevão, ele faz toda essa recontagem da história, e foi tão marcante esse fato do bezerro de ouro, que ele é citado por Estevão mais uma vez aqui. Olha, Atos 7, 41. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra aos que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. E aí vem um trecho aqui do livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos do deserto, ó nação de Israel. Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu deus Refã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. Percebam como todas as coisas estão interligadas: a desobediência através da idolatria e o castigo gravíssimo que é essa questão do exílio. Okay? Bom, essa parte aqui é fechando essa questão do bezerro de ouro. Tem mais alguns textos que eu separei, na verdade mais 2, tá? Seguindo adiante. Um texto de Elias, olha só, citado em 1 Reis 18, 21. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre 2 opiniões? Se o Senhor é Deus, siga-no, mas se Baal é Deus, siga-no. O povo, porém, nada respondeu. Tá? Eu picotei algumas expressões de idolatria aqui do Antigo Testamento, que elas representam alguma coisa. Tá? Pesquisando um pouquinho sobre essas estátuas, a figura melhorzinha que eu achei de Baal é esse Deus meio cabeçudo aí, tem um negócio na cabeça aí. Esse é o famoso Baal.
Nossa, cara, você vai falar mal assim de um Deus? Claro, ele não existe. Quem existe é o único Deus, né? Muito bem. Inclusive, o próprio Elias, ele é bastante irônico nesse texto, né? O pessoal que gosta de usar uma ironia de vez em quando, Elias faz uma ironia desse texto fantástico, né? Por quê? Essa foto aqui mostra o desafio proposto de Elias aos profetas de Baal. Qual que era o desafio? Bom, eu vou colocar uma oferenda aqui. Se o Deus de vocês realmente é real, ele vai vir e vai queimar essa oferenda. E aí o povo começou, juntou lá os centenas de profetas de Baal e começaram. Canta, canta, bate tambor. E Elias, eu acho que esse Deus está dormindo, chama um pouco mais alto, talvez ele não esteja ouvindo. Olha a ironia, que engraçado. E aí eles começaram. E aí chegou um outro ponto da idolatria que é complicado. Hoje a gente pensa que idolatria é você ter uma imagem e adorar. É muito mais do que isso. Por exemplo, a idolatria a Baal envolvia algo que muita gente pratica até hoje, que é a chamada automutilação. Sabe o que é automutilação? É você se judiar, né? E a gente sabe, né, o pessoal aí da área de psicologia, quando a pessoa está praticando uma automutilação, a pessoa precisa tratar, é um problema, é grave, muita gente passa por isso. Pessoas que se arranham, pessoa que puxa os cabelos, é um problema sério que tem que ser ajudado. Agora, do ponto de vista teológico, a adoração a Baal envolvia a automutilação. Quando ele viu que a coisa não estava funcionando, eles começaram a clamar cada vez mais forte por Baal, eles começaram a se castigar. Imagina o sangue escorrendo, eles começaram a se mutilar. Isso existe até hoje, não só de Baal. Se você vê alguns povos aí da antiguidade, essa automutilação ela é muito forte, né? E aí, para encerrar tudo isso, Elias não só mostra que só há um único Deus, como ele dificulta a parte da, digamos assim, da prova ali. Ele ainda coloca água na vala que eles cavocaram em volta ali, e aí Elias ora. E a oração de Elias é algo muito fantástico, né? Se você observar, deixa eu procurar a oração dele aqui, não estava no plano, mas são alguns versículos para frente aqui. O motivo pelo qual Elias está clamando. Quer ver? Deixa eu abrir aqui. 1 Reis 18, 21. A oração de Elias é algo fantástico. 1 Reis. Achou aí? Deixa eu achar a oração de Elias quando ele pede esse sacrifício. Muito bem. Quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas, mas o Senhor que os tirou do Egito com grande poder e com braço forte, é quem vocês adorarão. Diante dele vocês se inclinarão e lhe oferecerão sacrifícios. 37. Vocês sempre tomarão cuidado de obedecer os seus decretos, as ordenanças, as leis e os mandamentos que prescreveu. Não adorem outros deuses. Então a oração de Elias não é simplesmente para mostrar que o profeta era mais poderoso, mas é para mostrar que, está vendo? Isso que vocês clamaram não vale nada. Só há um Deus e esse é o nosso Deus Criador. Amém? Então, esse é um dos outros textos que eu mencionei, que é a idolatria aqui por Elias. E quando você acha que as coisas não podem piorar, é aí que vem mais uma citação complicada. Olha só. Partindo para o nosso penúltimo texto do Antigo Testamento. Levítico. Esse texto, quando a gente lê, ele parece absurdo, né? O que diz esse texto? Não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profanem o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Quem em sã consciência vai pegar um filho e vai entregar a Moloque? Para você ver a abrangência da idolatria. Só por curiosidade, quem é o Deus Moloque? Não sei se dá para enxergar bem aí, irmãos. Isso que vocês estão vendo aí na forma de uma cabeça meio de boi, isso é uma grande fornalha. Né? O ventre dele ali, a parte de trás, eram colocado lenha, fogo. Ele era um grande bicho de metal. E ali no braço dele, a altíssimas temperaturas, eram colocados nada mais, nada menos do que crianças, bebês, para serem sacrificados ao Deus Moloque.
Perceba a gravidade, não se trata de adorar uma estatuazinha, se trata de dar o seu filho em sacrifício a um Deus. Percebam? Está vendo aquele pessoal fazendo barulho embaixo? Uns tambores, umas cornetas, sabe para que era? Para ofuscar o grito desesperado da criança morrendo queimada nas mãos de Moloque. Pesado, né? Isso é o que envolve a idolatria sem controle. Você viver para qualquer outros deuses, tá bom? Talvez do ponto de vista da idolatria, acho que eu já comentei isso em algumas aulas, hoje, idolatria parece um assunto bastante light, bastante leve, né? Quando você fala, o camarada tem uma estatuazinha ali na casa dele. Por quê? Hoje, do ponto de vista da legalidade jurídico, não é ilegal a idolatria. Você tem o direito, legalmente falando, de adorar o que você quiser. Ou seja, não é algo mal visto pela sociedade. Inclusive, é algo até bastante sofisticado ser idólatra, né? Uma das minhas viagens, eu tive o privilégio de conhecer a Índia, né? E eu vejo, né, e não faço uma crítica ao povo indiano, que eu tenho muito carinho, é um povo muito querido mesmo, é um povo muito carinhoso. Eu amo o povo indiano. E tenho amigos, inclusive, lá. Mas é muito chique a gente ver as lojas, ver as coisas assim, ver as novelas. Olha que coisa linda que é a Índia. Olha como são bonitas as suas joias, as suas adorações. E eles têm realmente muitas coisas bonitas. Mas a realidade que vive o povo da Índia é diferente daquilo que você vê na televisão. Por quê? A realidade do povo da Índia é um povo com um problema social gravíssimo, agravado por questões religiosas. Agravado por questões religiosas. Então pensa, claro que eu não vou expandir esse assunto aqui, que o nosso foco é só a idolatria a princípio, mas olha os problemas sociais que a idolatria também traz. Porque, com base nas suas crenças, se você nasceu dentro de uma determinada casta, você não é digno de ter essa elevação social. Tá? Ou seja, enquanto que o cristianismo, pelo menos deveria, colocar todos no mesmo banco aqui, não importa se você é diretor de empresa, não importa se você faz faxina, não importa o quanto você é doutor, se você é analfabeto, está todo mundo no mesmo banco. Eu só estou aqui mais alto para efeito de acústica, mas na prática é a mesma coisa. Qualquer um aqui poderia estar dando aula. Só que, religiosamente, e nesses países, essas divisões sociais são agravadas pela idolatria. Então perceba que o problema vai além da adoração. Ele é social, ele é político e ele envolve muitas outras coisas. Ok? Então, esse texto aqui de Levítico mostra como era complicado a idolatria ao deus Moloque. Ok? E por último, esse é um texto que eu vou ler, esse é o único texto que eu peguei corrido aqui. Deixa eu ver se o tamanho não ficou muito pequeno. Ah, não, tá legal. Esse é um texto um pouco mais extenso, que eu intitulei como A Ironia de Isaías. Irmãos, esse texto é fantástico. Eu vou ler aqui o texto junto com vocês, olha só. Isaías falando a respeito da idolatria. Esse trecho começa aqui no 44, de 13 a 21. Então vocês podem acompanhar aí na tela que eu coloquei todo o texto, tá? O carpinteiro mede a madeira com uma linha e faz um esboço com um traçador. Ele o modela toscamente com formões e o marca com compassos. Ele o faz na forma de homem em toda a sua beleza, para que habite num santuário. Ele derruba cedros, ou talvez apanha um cipestre, ou ainda um carvalho. Ele o deixou crescer entre as árvores da floresta, ou plantou um pinheiro. E a chuva o fez crescer. É combustível usado para queimar um pouco disso. Ele apanha e se aquece. Acende um fogo e assa um pão. Mas também modela um Deus e o adora. Faz uma imagem e se encurva diante dela. Metade da madeira ele a queima no fogo. Sobre ela ele prepara a sua refeição. Do restante ele faz um Deus, seu ídolo. Inclina-se diante dele e o adora. Ora ele e diz: salva-me, tu és o meu Deus. Eles não sabem nada, não entendem. Seus olhos estão tapados, não conseguem ver, e suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. Ninguém para pensar. Ninguém tem o conhecimento ou entendimento para dizer:
metade dele eu usei como combustível, até mesmo assei pão sobre as suas brasas, assei carne e comi. Faria eu algo repugnante com o que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Ele se alimenta de cinzas, um coração iludido o desvia. Ele é incapaz de salvar a si mesmo, ou de dizer, essa coisa na minha mão direita não é uma... Acho que eu acabei pulando o texto sem querer, né? Essa coisa na minha direita não é uma mentira. Lembre-se disso, ó Jacó, pois você é o meu servo, ó Israel. Eu o fiz, você é meu servo, ó Israel, eu não o esquecerei. Irmão, se você observar os detalhes desse texto, Isaías está ridicularizando a idolatria. Não faz sentido. Como é que eu pego um pedaço de madeira, metade eu queimo, uso para fazer comida, outra metade eu faço um ídolo e falo, esse é meu Deus? Não existe, não faz sentido. A idolatria é nonsense total, completamente sem sentido. Ok, irmãos? Bom, deixa eu só ver como é que eu estou de hora aqui. Se deixar, eu vou embora, hein, pastor? Vou abrir para as primeiras perguntas, né? Essa é a primeira parte do Antigo Testamento. Não se preocupem que a primeira parte é mais comprida, tá? Porque tem muito mais textos. Mas eu até gostaria, não sei se tem um microfone para rodar, se alguém quer comentar alguma coisa sobre o Antigo Testamento, porque agora a gente vai para o Novo Testamento. Então, se alguém quiser comentar alguma coisa ou um adendo, fiquem à vontade do Antigo Testamento. A gente sempre diz, quando não há pergunta, ou entendeu tudo, ou não entendeu nada. Mas eu acho que os irmãos estão bem formados. Entenderam tudo, né? Então tá bom. Qual que é o livro que tem mais citações da idolatria mesmo? Ezequiel, tá bom. Então passaram na prova. Muito bem. Aí você fala, nossa, Carlos, você já sabia dessa informação? Não, a gente descobre a informação no meio da pesquisa. Eu descobri essa semana, não fazia ideia que era o livro de Ezequiel que mais citava o profeta, tá? Foi só uma curiosidade. Muito bem, irmãos, partindo agora para o Novo Testamento. O Novo Testamento, o grego ele é um pouco mais, não vou falar que é uma língua pobre, porque é uma língua muito rica, mas ele tem menos sinônimos. A única palavra geralmente utilizada para idolatria é essa daí que está aí, ó, eidololatreia. Tá? O grego é um pouco mais fácil para quem é da área técnica, porque os símbolos gregos são símbolos que se usam para micro, essas outras coisas, usa bastante grego, então é bem mais tranquilo. Mas essa é a palavra que vai se repetir. Basicamente, eidololatreia, latreia, adoração, ídolo, ídolo. Então é simples, adoração a um ídolo, adoração a uma imagem. Aí vem algumas coisas curiosas, tá? Texto de Atos. Esse agora é um texto citado pelo nosso querido Paulo. Enquanto esperava por eles, na verdade texto do Lucas, né? Ele só está comentando Paulo. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Eu coloquei alguns aqui, tá? Alguns ídolos. Bom, esses deuses gregos são bastante conhecidos aqui da cultura ocidental, porque, para quem gosta de desenho animado, eles aparecem muito. Aí você tem Zeus, provavelmente do lado dele ali com escudo, acho que deve ser Atena. E aí você tem vários deuses aí, cada um representa uma coisa. E aí, irmãos, é algo que muitas vezes falta para a igreja, é o que sobra em Paulo. Inteligência para refutar a idolatria. Vocês sabem, por exemplo, que esses desenhos, eles são muito comuns, principalmente no meio da garotada. Meu filho que está lá embaixo, ele adora. Eu assistia muito Cavaleiros do Zodíaco, Zeus, como é que é o nome daquele do raio lá? Jack Pierce? Como chama o cara do raio lá? Esse mesmo. O ladrão de raios. Ou seja, tem muitos desenhos. Se eu fosse daqueles famosos cristãos mais ignorantes, e meu filho assistisse um desses, eu ia falar, olha, isso é coisa do demônio, você nunca deve assistir isso aqui. Como a gente que tem menos preguiça de explicar e gosta de ler a Bíblia, qual que é o certo? Olha, filho, está vendo isso que você está assistindo? Sobre um Deus que eles acreditavam, mas que não existe. Deixo o meu filho se divertir, assistir e deixo bem claro que aquilo é um Deus falso. Qual o problema? Simples assim.
Não tem nada de espiritual de eu assistir um negócio na minha casa, eu vou trazer uma maldição. Não, porque o ídolo não existe. Só para deixar claro, não existe Zeus, não existe Atena, tá? Eles não existem. Então não vai trazer maldição para sua casa. Agora, claro, se você deixar solto, de repente seu filho começar a acreditar que existe realmente um Zeus, que existe um Apolo, aí a coisa complica. Então, dialogue com seu filho, esteja junto com ele, mas não seja aquela ignorância a ponto de, isso é tudo do demônio. Eu acho que falar que é do demônio é a resposta mais comum do crente preguiçoso, que não gosta de pesquisar o assunto. É sério isso, tá? Por quê? Quanto mais culpa você coloca no demônio, menos culpa pessoal você tem pelos erros que você faz na sua vida, já percebeu? A Igreja Universal que fazia isso, né? Se você está com um problema na sua vida, vem cá porque o seu anjo está fraco. Já viram isso? Campanha da troca de anjo? Você não tem culpa de nada, é o seu anjo que está fraco. Então, irmãos, o cristianismo, ele traz para nós uma responsabilidade pessoal muito grande sobre aquilo que nós pensamos e aquilo que nós entendemos. Bom? Então, só para comentar que eu assisto, gosto, meu filho assiste também todas essas mitologias e as tratamos como tal, como mitos, mitologia. E tratamos como verdade o nosso único Deus, ok? Dando sequência aqui, né, a sequência desse texto, no meu ponto de vista, eu acho que é um dos mais belíssimos textos, olha eu misturando tudo aqui, um dos mais belíssimos textos do Novo Testamento a respeito da pregação. O Deus desconhecido, acabou pulando a referência aqui, pessoal, mas é Atos 17, de 16 a 31. Eu não vou ler todo esse texto, eu vou pesquisar. Imagina você, Paulo, ele chegou em Atenas, ele viu aquele monte de estátua, ele está passando aqui, ele vê Atenas aqui, ele vê Zeus aqui, ele vê várias estátuas. A reação de alguns crentes meio malucos seria chegar metendo a bicuda em todas as estátuas, certo? Chegar metendo, chutando as estátuas. Foi isso que Paulo fez? Não. Ele observou, olhou, pensou, e ele viu um altarzinho, imagina isso aqui, ó, um altarzinho vazio. Por quê? O grego, ele tinha tanto medo de estar esquecendo alguma divindade, que ele deixou um altar realmente para um Deus desconhecido. O que Paulo fez? Aquilo que eu chamo um misto de Espírito Santo e inteligência. É Espírito Santo de Deus usando a inteligência de Paulo, não tem outra explicação. Ele olha aquele altar e pensa, já sei como que eu vou entrar na vida desses caras. E de repente chega Paulo diante do Areópago ali, né, que era tipo uma espécie de prefeitura, um local de debate público ali. E aí vem um dos textos mais interessantes, que eu vou ler só um trechinho. Vamos lá para o livro de Atos 17. A primeira vez que eu estudei com atenção esse texto, eu confesso para os irmãos que ele é de arrepiar. Se você não leu esse texto, leia. É de arrepiar. Atos 17. Atos 17, a partir do versículo 22. Vou ler só um trechinho. Olha só. Depois de Paulo ter observado tudo isso, né, ele chega e fala assim: Paulo levantou-se na reunião e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, é esse que eu anuncio. Olha só, irmãos, ele pegou o senso de adoração que é natural do ser humano, né? Não simplesmente chegou xingando tudo, falando que está tudo errado, mas pegou, olha, vocês adoram Deus que vocês ainda não conhecem. É esse que eu vim falar. Para que esse assunto naturalmente acabe ofuscando as outras divindades. Olha só que mensagem, chega realmente a arrepiar. Então esse é um dos exemplos que eu quis trazer aqui de idolatria no Novo Testamento. Legal? O Deus desconhecido. Então se você leia, recomendo que você leia esse capítulo todo aí, que é uma história fantástica. Seguinte, irmãos, para a gente caminhar aqui. Um texto agora do próprio Mestre, um texto de Jesus. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro.
algumas traduções, né, literalmente, isso é mamon, que é a mesma palavra usada para uma divindade antiga também, né? Tem algumas ilustrações que eu trouxe aqui. É uma mulher aqui aos pés de uma estátua com um saco de moedas de ouro, um saco de dinheiro na mão. Então, olha só que interessante, né? Jesus usa aqui até de uma figura de linguagem, porque para o judeu a palavra dinheiro, igual hoje, por exemplo, como é que a gente chama aquele arco colorido que aparece no céu depois da chuva? Arco-íris. Sabe quem foi Íris? Uma deusa. Nossa, então tem uma palavra da Bíblia que fala que Deus criou o arco-íris? Tem, arco-íris. Mas a palavra original é simplesmente um arco de chuva, né? Talvez o inglês seja até melhor nesse sentido, que realmente traduz literalmente arco de chuva. Então, da mesma forma como nós temos uma palavra para algo comum que na verdade significa uma divindade, não estou falando que a gente vai ter que mudar a palavra, porque não muda nada, tá? Chamar de arco-íris, a gente sabe que quem criou foi Deus, não muda nada. Mas, para o judeu, a palavra dinheiro é a mesma palavra dessa divindade mamon. Então, por isso que dá para usar esse duplo sentido nessas palavras de Jesus. Então, o que fica claro aqui é, não dá para servir a duas coisas. Ou você é servo de Deus, ou você é servo do dinheiro. E aqui por dinheiro, não estou falando simplesmente da questão financeira, mas de tudo aquilo que o dinheiro traz, né, o status e várias outras coisas, que eu vou deixar para comentar mais na parte final do nosso estudo aqui, tá bom? Mas o que deixa bem claro é, ou você serve um Deus, ou você não o serve. Não dá para ficar um pé num barco, um pé no outro. Tá legal? Continuando aqui, eu termino essa parte 2. Eu falei que o Novo Testamento era mais curtinho, tá? Mais uma vez a palavra aqui, ó. Mamonas. Parece curioso, né? Eu tentei dar uma pesquisada para ver se a palavra mamona tinha alguma coisa a ver, mas essa é a palavra para... Acabou saindo da direção a setinha aqui, mas é no dinheiro, tá? Que puxa a setinha. Dinheiro é a palavra mamonas. Ok? Bom, antes de entrar então na parte 3, mais uma vez eu vou abrir o microfone. Eu espero que os... Vamos ver se a timidez já passou, pastor? Já passou a timidez de todo mundo, será? Alguém quer fazer alguma pergunta do Novo Testamento? Opa, tem um irmão ali. Não faz muito difícil não, irmão. Faz uma pergunta... Então, irmão, eu gostaria que o irmão comentasse mais sobre realmente esse Deus, o Deus dinheiro, Tá. o Deus mamon, mas não lá fora, dentro da igreja. Isso está em uso, está muito comum, até parece que não tem problema. Sim. É isso que eu queria que o irmão comentasse mais sobre o Deus dinheiro. O apego tão grande que provoca até situação complicada, Sim. isso na igreja. Ótimo. Bom, excelente pergunta, muito contextualizada. Há um versículo bíblico, inclusive, que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, muitas vezes, né? E, de fato, o dinheiro ou os recursos financeiros, eles têm que ser ferramentas usadas para abençoar. Mas eu concordo com o irmão que muitas vezes o que nós temos visto, inclusive dentro de igrejas, é que os irmãos se deixam levar pelas condições financeiras. É muito comum, às vezes, ver um visitante na igreja, é uma pessoa importante, você sabe que a pessoa tem um certo status, aí vai lá e junta um monte de chupim em volta dele, né? Aí vem o coitadinho do irmão mais simples e fica lá quietinho no banco, né? Então já é um indício de que o amor ao dinheiro entrou na igreja. Ou, muitas vezes, a briga por poder dentro da igreja, muitas vezes, né? Nós temos funções dentro da igreja, pastor auxiliar, e aí de repente o camarada que é chamado, eu quero ser um pastor auxiliar, não, mas eu quero mandar mais do que o pastor, peraí. Sua função é pastor auxiliar, você não tem que mandar mais do que o pastor, a gente tem que respeitar aquilo que foi estabelecido. E também, outros irmãos que amam tanto o dinheiro que, eu gosto muito do meu dinheiro, eu não vou dar para a igreja, eu vou dar só para mim. Vou guardar para mim esse dinheiro. Então, se você ama o seu dinheiro, se você ama mais o seu dinheiro do que a igreja, nem venha para a igreja. Às vezes a gente acha que a gente tem que agradar todo mundo, né? E eu me lembro muito das palavras de Jesus. Em dado momento, se eu não me engano, acho que é em João 6, Jesus está ali fazendo um discurso um pouco pesado muitas vezes, e aí um deles pergunta assim, ô Jesus,
um dos discípulos ali, né? Pega leve, o pessoal já está indo embora. O que Jesus responde? Tá bom, eu vou pegar leve? Jesus olha para os discípulos e fala, vocês querem ir também? Então Jesus, ele é pesado quando tem que ser pesado. Então nesse assunto dinheiro, bem colocado, irmão, o dinheiro tem que ser uma ferramenta para abençoar a igreja e não o nosso Senhor. Então eu concordo com o irmão que muitas vezes a igreja tem se tomado pelo amor ao poder, pelo amor ao dinheiro e acaba perdendo o seu papel missionário aqui na terra. Obrigado pela pergunta. Mais alguém quer fazer um comentário sobre essa questão do Novo Testamento? Irmão. Diga, quem é? Cadê? Eu. Opa. Diga. Eu creio que a maioria de nós aqui viemos do catolicismo romano, né? Geralmente, a maioria, nós ouvimos a palavra, nos convertemos e passamos a servir a Deus, né? E geralmente a palavra idolatria, nós que viemos do catolicismo romano, sempre a gente atrela essa palavra a uma imagem. Certo. Eu vi que o irmão citou muitos exemplos aí, que nem lá de Atenas, de imagem. Ou seja, idolatria é você adorar a imagem, você ter uma imagem, você se prostrar a uma imagem, ou você fazer pedidos para uma imagem. Certo. Enfim, a gente atrela o termo idolatria à imagem. E pelo pouco que eu já aprendi aqui, nos estudos que eu já vi, como esse estudo muito bom que o irmão está dando, idolatria é muito mais profunda. Idolatria abrange, é muito mais profundo do que simplesmente uma imagem. Eu vou citar um exemplo no irmão meu. Eu tenho um irmão de 70 anos, que ele é delegado de polícia há 40 anos. E ele tem formação pastoral até. E ele só se sente feliz no trabalho. Ele fica triste quando chega sexta-feira. Ele entra em crise quando chega sexta-feira. Aí eu já fui bem duro com ele. Eu falei assim, meu irmão, o seu Deus é o trabalho. A única coisa que te dá um pouco de alegria é o seu trabalho. Eu vejo como que qualquer coisa que nos dê mais prazer e que roube mais o nosso tempo, a nossa atenção, que não seja Deus, é um tipo de idolatria. Eu gostaria que o irmão falasse um pouco sobre esses outros tipos de idolatria, sem ser imagem. Muito bem. Veja o que as profetas, irmão. Nos próximos slides aqui tem algumas coisas bem parecidas com isso que você comentou, tá bom? Brincadeiras à parte, né? Isso que ele comentou da imagem, a gente gosta muito de pegar no pé da religião católica por conta das imagens. Mas, por exemplo, quando eu estive visitando a cidade de Lund, na Suécia, na cidade de Lund tem a famosa Catedral de São Pedro, a St. Patrick Cathedral. E essa catedral, ela é da Igreja da Suécia, e a Igreja da Suécia é um braço, por assim dizer, do anglicanismo. A Igreja da Suécia, oficialmente protestante, por assim dizer. E dentro dessa igreja, você tem a imagem de Pedro, a imagem de Paulo, e eu pergunto para vocês, para eles isso é idolatria? Não. Eles não adoram aquelas imagens. Estou falando da Catedral de São Pedro, tá bom? Ali da Suécia. Eles têm bem claro na teologia que Deus é Senhor e aquelas imagens são representativas. Porém, ajoelhar-se perante a imagem e pedir para ela, aí sim entra na idolatria clássica. Sobre o outro assunto que o irmão comentou ali, eu vou falar daqui a pouquinho, que é um pouco sobre as nossas idolatrias atuais. Aí eu já vou entrar bem nesse ponto que você comentou, Ananias. Tá legal? Mais alguém antes da gente prosseguir? Vai ter outro momento no final, tá bom? Tranquilo? Muito bem, já estou caminhando para os slides finais, pastor, não se preocupem. Aí vem a parte interessante que vai gerar algumas discussões. As latrias da atualidade, que foi o slide que o irmão Ananias adivinhou. Olha só, você viu o meu slide, não é possível. Você viu o meu slide, irmão Ananias? Estou brincando. As latrias da atualidade. E agora eu vou mostrar algumas fotos. E eu quero começar dizendo, idolatria não é só imagem, como ele falou. Idolatria é tudo aquilo que você coloca um amor excessivo. Isso é uma latria, ok? Vamos começar aqui. Nessa imagem eu tenho um homem e uma mulher diante do espelho. Ah, quer dizer que olhar no espelho é pecado? Não, é só uma representação, tá? O que eu quero dizer com isso? Vou juntar duas palavras. Ego mais latria. Egolatria. Eu sou tão amante de mim mesmo, chega a ser quase um narcisismo, que o resto não importa tanto. Sabe onde começou essa egolatria? No Gênesis.
Começou no Gênesis. Sabe quando a serpente deu aquela cutucadinha na Eva? Olha, se você provar, você vai ser igual a Deus, vai conhecer o bem e o mal. O nosso ego faz com que a gente ache que nós podemos ser autossuficientes sozinhos, né? E aí talvez a parte um pouco mais polêmica da minha fala, respeitando todo mundo que gosta dessas linhas aí, principalmente da área psicológica, da questão neurolinguística. Sabia que as raízes de alguns movimentos da programação neurolinguística, elas dão-se a entender de que você é capaz com a sua mente de mudar a realidade? Sabe quem disse isso? A serpente lá no Éden. Você pode ser Deus. Com a sua mente você molda a sua realidade. Mentira. Ninguém molda a realidade com a mente. Isso leva ao positivismo tóxico, né? Eu lembro quando a minha esposa teve câncer, ficou doente. Ah, já está curada em nome de Jesus. Não está curada coisa nenhuma, ela está em tratamento. É Deus quem cura, não é minha mente positiva, não. Então, cuidado com o positivismo tóxico. Não estou falando que tudo da programação neurolinguística é ruim, tá? Estou falando que os princípios dela são esse. Você não precisa de um Deus. Você é capaz de moldar a sua própria realidade. E aí os livros O Segredo vão todos por essa linha aí. Vão todos por essa linha. Então esquece, você não molda a sua realidade. Você pode mexer nas circunstâncias. Você pode olhar o seu problema através de um prisma bíblico. Mas a realidade quem muda é Deus. Tá legal? Que fique muito claro. Então cuidado com os amantes aí de si mesmo. Lembrando, tá, que eu não quero chegar aqui no extremo de falar que nada é necessário. Todos os movimentos de ajuda, todos os movimentos de auxílio terapêutico, eles são importantes, são necessários, mas cuidado com os extremos, tá bom? Cuidado com os extremos. Essa foto representa uma família. Qual será a idolatria que eu quero tratar aqui? Será que existe uma tal de familiolatria? Existe. Sabia que você pode ter tanto amor por seu filho, que às vezes você ama ele mais do que Deus? Quer ver um exemplo de frases clássicas? Isso é mais comum para mães, tá? Mas pais também fazem isso. Filha, razão da minha vida. Ah, mas isso não tem nada a ver. Pensa certinho nessa frase que você acabou de mencionar. Que o seu filho é a razão do seu viver. Pensa profundamente. É verdade isso? Se isso é verdade, você está idolatrando o seu filho. Porque o seu filho é uma bênção que Deus te deu. Mas e se Deus nos livre e nos guarde? E se você vier a perder um filho, como muitos infelizmente perderam? E aí, a razão do seu viver morreu? Não. Qualquer um está sujeito. Eu sei que é a coisa mais antinatural do mundo e dizem que é a pior dor do mundo. Mas uma mãe pode perder o seu filho. Mas se o filho for a razão do seu viver, então a mãe morre junto. A gente conhece histórias de pessoas que superaram e usaram a dor da perda de um filho como ministério para abençoar outras mães. Mesma coisa meus pais, né? Eu conheço pessoas que não aceitam a morte dos pais até hoje. Ela vive em crise porque não aceitou a morte de um pai. Poxa, você ama o seu pai mais do que Deus? Você ama a sua esposa mais do que Deus? Tem gente que perde a esposa e vai cometer crime contra a esposa, não aceita. Você está colocando membros da sua família em maior escala do que o próprio Deus. Isso é idolatria. Idolatria, tá bom? Então essa também é polêmica, mas é muito necessária. Outra idolatria da atualidade. Acho que entra no assunto do Ananias aqui. Não só o amor-dinheiro. Eu coloquei aqui um homem engravatado, que é o amor ao sucesso na carreira de modo geral. Se alguém quer ver isso em prática, há um tempo eu saí dessas redes sociais mais fuxiqueiras aí, tipo LinkedIn e Facebook, fez um bem para a minha vida, tá? Eu não sou contra, mas eu estava precisando sair um pouco. Eu continuo em uma rede social que para mim é importante, que é o LinkedIn. Mas, se você quer ver um exemplo disso aí, entra no LinkedIn. A ascensão profissional é o auge. Não, você nasceu para vencer, você tem que superar todos os desafios, etc, etc. Isso é muito complicado também. Então, uma das idolatrias da atualidade é: eu amo a minha carreira mais do que a minha vida. Por isso que muita gente, quando sai da carreira, quando não tem mais a carreira, perde a razão de viver. Por quê? Minha vida era o meu trabalho. Minha vida era o meu trabalho. Então, Deus é maior do que o seu trabalho. Até porque você pode ficar desempregado em algum momento. E como é pesado para a nossa sociedade ficar desempregado. E aí?
Deus é maior do que a sua carreira. Caminhando um pouco mais. Esse talvez seja o mais polêmico dos assuntos, principalmente no ano passado. Eu coloquei esse cara com uns emblemas Volt, vote em mim, tá? Politicolatria, messianismo político. Fulano de tal é aquele que vai salvar a nação. Irmãos, em algum momento na história de Israel, você viu Jesus convocando algum mutirão para que fosse destituído o governo de Roma? Ou o que ele disse quando ele foi confrontado a respeito do governo de Roma? Com a moeda. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Eu estou aqui para falar do reino. A igreja não está aqui para discutir política, embora a igreja esteja para trazer boas práticas. Então, pouco me importa quem você votou. Eu quero que você seja um cidadão do reino, que cumpra a lei, né, que faça valer os seus direitos se necessário, mas que dê exemplo, para que as pessoas olhem para você e falem, não, esse cara é diferente, esse é um cidadão do reino. Tá? Claro que eu não vou estender esse assunto aqui, porque também até a política tem um nível de polêmica tolerável, eu também não gostaria de entrar nesse assunto, mas só para mostrar que idolatrar uma figura política como se fosse de fato o Salvador é algo muito prejudicial, tanto para um lado quanto para um outro. E a gente viu, e essas eleições nos mostraram, que até então a gente pensava que o extremismo estava de um lado só, e agora a gente viu que o extremismo está no ser humano. Ou seja, o homem é extremista. E todo extremo é perigoso, tá bom? Continuando. Eu citei aqui pessoas de várias gerações, tá? A gente se apega muitas vezes à nossa época e ama tudo que é da nossa época é melhor do que a época do coleguinha, né? Eu vejo o pessoal mais novo dizendo, esse pessoal mais antigo não sabe de nada, eu conheço tudo. Eu vejo o pessoal antigo dizendo, mas na minha época era assim, hoje não faz mais. Irmão, sabe qual que é a recomendação bíblica sobre essa briga de época? Há um provérbio que diz assim, não é bom dizer que os tempos antigos eram melhores do que agora. Mentira, cada tempo tem os seus desafios, cada tempo tem as suas dificuldades e cada tempo tem as suas tecnologias. Não existe melhor nem pior. A sociedade ela oscila. Já foi melhor, já foi pior, já foi melhor, já foi pior. Então, não supervalorize a sua geração como se fosse a geração de ouro e o resto tudo estragado. Porque todas as gerações estão estragadas e precisam regeneradas por um único sangue, que é o sangue de Cristo. Ok? Então, essa última idolatria que eu queria comentar das gerações, penúltima, aliás, cuidado com isso. Não supervalorize as suas gerações. A minha conversa com meu filho é, os heróis do meu filho são Ben 10 e esses que vocês estão acostumados. Os heróis da minha época eram He-Man, etc e tal. O que eu falo para o meu filho? Um é tão bom quanto o outro. Não tem esse conflito de que os meus desenhos eram melhores, os desenhos de hoje são piores. Todos são estragados, todos têm falhas, tá bom? Continuando. O que representa esse foguete, esse microscópio, etc e tal? Cienciolatria. Não existe essa palavra, até um neologismo, acabei de inventar. Mas você adorar tanto a ciência que ignora questões espirituais. Irmãos, durante muitos anos, principalmente na época do iluminismo, tentou-se colocar que a ciência é soberana acima de todas as coisas. Mas os grandes cientistas nasceram da contemplação das Escrituras. Primeiro, o que um grande cientista fez? Aí você cita Francis Bacon, você cita vários autores aí, por exemplo, Francis Collins e vários outros aí da atualidade, que a partir do momento que eu creio num Deus criador infinito, eu creio que Deus me deu um universo totalmente explorável para eu conhecer. Então a ciência não pode ser puro empirismo, ela acaba se perdendo, tá? Então a verdadeira ciência, ela parte do pressuposto da fé. Quer dizer que a ciência tem fé? Tem. Imagina, não sei se é verdade, mas dizem que Newton, a maçã caiu na cabeça dele. Dizem que é história, mas não importa. De alguma maneira ele viu que os objetos caindo e começou a estudar. Primeiro ele teve fé. Qual foi a fé? Eu acho que alguma coisa deve puxar esse objeto para baixo. Aí depois vem a comprovação, e aí vem a lei da gravidade. Então a ciência, ela nasce da fé, ela nasce da contemplação também. Puxa, que legal, como que são bonitos os pássaros voando. Como é que funciona? Aí vem os estudos sobre aerodinâmica, vem a criação do avião.
Então a verdadeira ciência, ela não pode deixar de lado o seu lado contemplativo. Senão vira simplesmente uma matemática sem sentido. Tá legal? Então cuidado com a cienciolatria, né? Cuidado com a frase, está cientificamente comprovado. Isso não é final para ninguém, tá? Cientificamente comprovado, café faz mal. Aí daqui 2 semanas, cientificamente comprovado, café faz bem. Chocolate faz mal, chocolate faz bem. Ou seja, a ciência também está em mudanças. É claro, eu gosto muito da ciência, eu tenho um pezinho nas exatas, né, como eu comentei, mas cuidado com o amor excessivo à ciência pura. A ciência não consegue explicar as questões mais profundas da nossa alma, da nossa existência. Tá bom? Bom, esse aqui é o último das latrias da atualidade. Então, antes de chegar para as considerações finais, né, que já estou caminhando aqui para o finalmente, eu deixo aberto pela última vez aí o período dos microfones aí para alguns comentários ou perguntas de modo geral. Eu não sei se o irmão ia falar sobre isso, vai falar sobre isso. Diga, irmão. Não que eu queira acrescentar algo ao estudo do irmão, longe de mim pensar isso, mas há uma grande preocupação nas nossas igrejas, e nós normalmente não ouvimos sobre isso, que é pessoas que idolatram a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, mas ela é só o meio de Deus mostrar a nós qual é a vontade dele. Mas quando nós chegamos na casa de uma pessoa que foi batizada numa igreja batista, vou falar de batista porque é a nossa denominação, porque é difícil ou praticamente impossível nós chegarmos na casa de um crente batista e ver lá alguma imagem de escultura de qualquer santo que seja. Não vamos encontrar isso. Mas é comum nós entrarmos na casa de membros da igreja batista, da nossa igreja, e encontrar a Bíblia aberta em cima da mesa em um determinado livro e capítulo, e a pessoa dizer, ela deixa ali porque se a Bíblia estiver aberta naquele capítulo, nenhum mal vai entrar na casa. A pessoa está colocando a Bíblia no lugar de Deus, colocando o livro, o papel, no lugar de Deus. E eu entendo que não há pecado que Deus odeia mais do que a idolatria. Ser colocada, alguma coisa ser colocada no lugar dele, né? Eu acho que nós precisamos falar mais sobre isso, porque é até uma questão de ignorância, muitas vezes. Pessoas que entendem que isso não é idolatria, é a palavra de Deus, é a Bíblia que estava ali. E muitas vezes até a pessoa disfarça, quando nós questionamos, a pessoa fala, não, eu estava lendo e parei nesse capítulo e ficou aí. Como se juntou até poeira no capítulo, mostrar, né? Como se eu precisasse mostrar para quem vem na minha casa que eu estou lendo a Bíblia. Não preciso. Ler a Bíblia é uma questão minha com Deus. Né? Só eu preciso saber que leio a Bíblia e entender e conhecer cada vez mais a vontade de Deus para viver a vontade de Deus. Okay. Acho que a grande preocupação das nossas igrejas é essa, uma idolatria disfarçada. Não vou falar aqui dos gatos que alguns têm em casa, porque espantam o olho gordo, né? Isso já é um absurdo que não dá nem para comentar, né? Mas essa questão da Bíblia, meus irmãos, eu acho que é preocupante. Tá legal. Acho um bom comentário aqui que o irmão fez, né? Eu não vou estender, mas acho que é um ponto importante, né? Não só a idolatria da Bíblia em si, como do próprio papel, né? Por exemplo, eu já vi alguns irmãos criticando. Eu estou com um livro de papel aqui, mas eu poderia estar com um tablet, né? Eu fico imaginando alguns irmãos que na época que surgiram as Bíblias eletrônicas nos celulares, falam, não, a Bíblia tem que ser em papel, eletrônica não vale. Eu fico imaginando esses irmãos nos primeiros séculos que não existia papel, a Bíblia era um pergaminho. Imagina o primeiro cara que apareceu com uma Bíblia de papel. Ele chegou na igreja com uma Bíblia de papel, moderna, aí chegou aqueles irmãos, herege, a Bíblia verdadeira é o pergaminho. Então pensa, então está acontecendo isso, as mídias estão mudando, e o que é sagrado não é o papel, o que é o sagrado é o conteúdo bíblico é sagrado, tá legal? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Agora isso que o irmão comentou é verdade, muita gente usa o texto bíblico, por exemplo, para espantar demônio. Eu já vi pelo menos alguns filmes, sessões de exorcismo, eu mostrando a Bíblia aqui para ele. É um papel, eu estou mostrando um papel para o demônio, ele conhece a Bíblia melhor do que a gente. Inclusive ele reconhece Jesus, coisa que nem a gente reconhece, às vezes. Já viu aquele demônio lá do Gadareno? O demônio se ajoelhou e disse, Senhor, tem misericórdia. Ele orou quase, ele quase orou. E a gente acha que ele vai ficar com medo da Bíblia? Não, o demônio tem medo de caráter, da Bíblia não. A Bíblia ele conhece inteira,
né? Então, mas eu achei bem pertinente esse comentário do irmão. E a Bíblia não é um amuleto, né? A Bíblia não é um amuleto. Aliás, nenhum objeto é um amuleto. Não tem objeto que tira mal olhado. O que tira mal olhado é a presença de Deus, é a oração e demais coisas. Se é que existe esse tal de mal olhado, que muita gente, quem é crente mesmo, não tem que se preocupar com essas coisas. Muito bem. Mais alguma pergunta, irmãos? Eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, pastor. Controla as perguntas aí, tá? Se eu já passei do ponto. Vai lá, irmão. Espera aí que está chegando o microfone. Pois é, irmão, eu continuo entendendo que a Bíblia, ela não apenas contém, mas ela é pura e ela é a palavra de Deus. Bem. A Bíblia é tão a palavra de Deus que às vezes quando você passa com a Bíblia na praça ou em qualquer lugar, que alguém vê você com a Bíblia na mão, muitas vezes a pessoa fala assim, ó, ali vai um servo de Deus. O que está escrito dentro dela, e ela em si, ela não muda, ela é a palavra de Deus. Para mim, ela continua sendo a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Então, para mim, sem sombra de dúvida, a Bíblia foi, ela vai continuar sendo a palavra de Deus. Amém. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela só vai ter o ponto final dela quando Jesus voltar. Aí sim, ela vai não ter o valor, porque não pegou o evangelho para quê se Jesus voltou? Não existe mais. Mas ela continua sendo para mim a única regra de fé e ordem. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para mim, ela é insubstituível. Nada poderá substituir a Bíblia, a palavra de Deus. Amém. Obrigado. Amém. Só para deixar bem claro, irmãos, essas afirmações que o irmão acabou de fazer são afirmações teologicamente corretas, coerentes, né? Uma coisa não tira a outra. Então, nós devemos afirmar aqui de púlpito, de fato, a Bíblia é a palavra de Deus. E o que é a Bíblia, senão o conjunto dos escritos dos apóstolos, que foram escolhidos aí pela igreja primitiva, de Gênesis a Apocalipse. Curiosamente, por que não foi colocado nenhum livro depois de Apocalipse? Qual era o critério para que os livros da Bíblia fossem escolhidos? Que os livros que estivessem na Bíblia fossem ou escritos por um apóstolo que andou com Cristo, ou por um discípulo que andou com Cristo. Muita coisa foi escrita. Vocês já ouviram falar dos famosos livros apócrifos, né? Por que não foi colocado na Bíblia? Porque não entendeu-se que ou não foi um discípulo ou não conviveu com um discípulo. Curiosamente, por que o último foi o Apocalipse? Quem foi o último apóstolo vivo? João. Depois de João morreu, quem poderia garantir que... eu não posso garantir que esse livro realmente está na Bíblia. Então, aí, fazendo concordância com o irmão, a Bíblia realmente é a palavra de Deus, a Bíblia em todo o seu conteúdo, de Gênesis ou Apocalipse. Agora, o que a gente estava comentando aqui é a questão física, que antigamente a Bíblia passou a existir da imprensa de Gutenberg para cá, o papel. Né? Antigamente a Bíblia eram os pergaminhos, e é isso que eu comentei. O conteúdo tem que ser exatamente o mesmo. Se mudar alguma coisa de Gênesis e Apocalipse, aí já está fora daquilo que é a Bíblia. Então, faço concordância aí com as palavras do irmão, entendendo perfeitamente o sentido do que o irmão quis dizer. Mais alguém? Sem mais perguntas, posso passar para a frase final. Um dos meus teólogos favoritos, o senhor Francis Schaeffer, que para mim foi um profeta moderno à frente do seu tempo. Olha só. Cada geração da igreja, em suas circunstâncias particulares, em seu próprio cenário, tem a responsabilidade de comunicar o evangelho de maneira que possa ser entendido. E aí eu faço referência à aula muito bem ministrada aqui no domingo passado pelo Elias. O Elias está por aqui hoje? Cadê o Elias? O Elias não veio, né? A aula muito bem ministrada pelo Elias, que falou a respeito o contexto, né? A mensagem tem que ser contextualizada. O texto não muda, mas o contexto, ele é importante a gente entender aquilo que as pessoas têm vivido, para que cada geração seja responsável por pregar o evangelho. Não existe uma geração que é responsável por evangelizar, mas todas as gerações são responsáveis por comunicar a palavra de Deus aos seus próximos, principalmente.
Amém? Com isso, eu deixo aqui aberto algum tempo. Acabou ficando pequenininho. Um pouco da bibliografia aqui usada para preparar essa mensagem, para os seus irmãos quiserem, tá? Os sites, né, esse primeiro site aqui, é um pouco daqueles dicionários que eu peguei, né, do grego e do hebraico, se os irmãos quiserem pesquisar depois. Algumas informações arqueológicas, né, essas imagens que apareceram aí, desse site de arqueologia que está ilustrado. A Bíblia Online que eu uso para copiar e colar os textos são esse programa aí. E algumas imagens eu peguei aí da Wikimedia Commons. Os livros mencionados do Francis Schaeffer é esse, A Morte da Razão. E a Bíblia que eu tenho, eu particularmente gosto muito, é a versão NVI. Mas, mais uma vez, né, não se deve também idolatrar uma versão de Bíblia. Até porque João Ferreira de Almeida não estava do lado de Jesus. Foi só um homem abençoado que fez uma tradução. Então, todas as traduções elas têm o seu valor de acordo com o seu contexto, tá? Mas o conteúdo realmente é o mesmo. Tá? E software, só para sugestão aí, eu gosto muito desse chamado eSword. Tem tanto para iPhone quanto para Android. Tá legal? Bom, terminadas as referências, acho que é isso, pastor. Fique à vontade aqui para encerrar. Deus abençoe os irmãos aí. Obrigado pela oportunidade.